Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver: prédios abandonados trazem riscos para moradores aqui no centro de Erechim. Brigada Militar realiza operação nesses prédios e fiscaliza o tráfico de drogas e também onde estão os foragidos. Além disso, você vai ver: ataques a banco caem cerca de 90% em abril e atinge o menor nível de uma série histórica. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E a gente já começa no nosso telejornal dessa sexta-feira mostrando para você um assunto muito sério que está acontecendo aqui no centro de Erechim, viu? São prédios que estavam em construção e que foram abandonados após a falência da construtora. Esses locais foram invadidos por pessoas. São pessoas que não têm casa, que ficaram sem trabalho e não têm para onde ir, segundo elas. Mas também foram invadidos por criminosos, assaltantes e usuários de drogas que usam esses locais para usar os entorpecentes e para se esconder aí após praticar outros crimes na região. Vamos ver uma reportagem agora que mostra imagens para você impressionantes aí de dentro desses locais. Te liga na informação. Prédios abandonados que viraram moradias, seja para quem não tem condição de arrumar uma casa ou até mesmo local para criminosos e usuários de drogas se esconderem. Imagens divulgadas nesta semana na internet mostram a realidade desses lugares que ficam na região central de Erechim. Alimentos dividem espaço com ratos. Fezes humanas estão pelos corredores. Em cômodos, camas e armários. Não se sabe ao certo qual é o número de moradores nesses locais, mas vizinhos dos prédios reclamam principalmente da falta de segurança na região. As imagens foram feitas na última semana, quando policiais militares foram chamados até o local, primeiro para conter uma briga entre os moradores. Tá aí, por que vocês não vão no albergue? Eu fui espancado. E por que vocês vão no albergue? Não, porque eu tenho minhas coisas aqui em cima, né, senhor? Tá morando aí? Eu moro aqui em cima. Tá aí, quem te deu autorização pra morar nesse prédio aí? Não, ninguém deu autorização, senhor. Depois, para socorrer um homem que foi esfaqueado. As imagens mostram a vítima no chão. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Santa Terezinha, onde está internado. Falamos com a faca lá, ó. Ele acertou aqui em mim, olha aqui, ó. Pode ver, moço. Não temos nada de incomodação. Há mais de 5 anos, este e outros prédios aqui em Erechim estão desabitados. A construtora responsável por eles decretou falência e então iniciou-se uma ação judicial para que ela devolvesse o valor investido aos proprietários da área. Como isso ainda não aconteceu, os locais estão fechados pela justiça. Mas isso não impede que muitos invasores entrem ali e fiquem morando por muito tempo. Toda essa situação tem causado incômodo principalmente para os vizinhos aqui dessa região, que além da perturbação de sossego, também reclamam do número de assaltos por aqui. Para tentar combater isso, uma câmera de segurança da Brigada Militar já deve ser instalada aqui no local nos próximos dias. Ao Bom Dia, o advogado da empresa proprietária da área disse que a empreiteira tem consciência da atual situação. Porém, ressaltou que desde 2015 a responsabilidade do local é de quem administra a massa falida. O administrador judicial disse que aguardam a resposta de parcelamento de pagamentos dos valores enviada à Justiça. Ao todo, 140 pessoas aguardam o resultado dos processos envolvendo os prédios. E até lá, a situação nesses locais parece não ter uma solução.
Olha, e após a divulgação dessa reportagem aqui pela TV Bom Dia e também aí por vários sites na internet falando dessa situação, a Força de Operações Táticas da Brigada Militar realizou uma operação nesses prédios aí na madrugada dessa sexta-feira. E no local apreendeu drogas e dinheiro. Olha, entre o final da tarde e durante a noite desta quinta-feira, a Brigada Militar realizou aqui em Erechim a operação voltada ao tráfico de drogas, porte ilegal de armas e além de abordagem e identificação de pessoas que estavam nesses prédios abandonados. Na rua Santa Alice, no bairro Progressos, foram localizados um ponto de tráfico de drogas, 32 gramas de maconha, uma balança de precisão, 3 pequenos pés de maconha e R$ 1.098,40 em dinheiro. Nesta ação, um homem de 28 anos de idade foi preso e conduzido para a delegacia. Outras ações foram realizadas nos prédios abandonados, coibindo os crimes de aglomeração de pessoas, sendo fiscalizados prédios além dos seguintes locais: na Rua Torres Gonçalves, na Avenida Amintas Maciel, na Rua Marechal Floriano, na Avenida Salgado Filho e na Avenida Maurício Cardoso. Desses locais, apenas 2 continham pessoas: Torres Gonçalves e Silveira Martins, as quais foram abordadas e identificadas devidamente orientadas. Na Avenida Maurício Cardoso, verificou-se que o local estava fechado, sem possível acesso. Já na Avenida Salgado Filho, o local estava sendo fechado por tapumes, um serviço contratado já que estava sendo realizado um serviço contratado pelos proprietários daquele imóvel. Muito bem, olha, tá aí a polícia fazendo a sua parte nessa questão dos prédios, né? Preciso achar uma solução, né? Não dá para deixar como tá, não dá para deixar essas pessoas morando nesses locais, é preciso fazer algo, não dá para deixar esses locais abandonados, onde é que também fica aí bandido e criminoso e marginal, né? Tem que esperar matar alguém para fazer alguma coisa? A gente espera que não. Olha, agora a Brigada Militar flagrou um arremesso de pacotes no presídio aqui de Erechim e homens acabam presos pela Brigada Militar. Olha, foi na manhã desta quinta-feira quando os policiais que trabalhavam no sistema de vídeo monitoramento perceberam que um homem teria arremessado 2 pacotes em direção ao pátio interno do presídio estadual de Erechim. Equipes da BM foram avisadas instantes depois, abordaram os suspeitos. Os pacotes foram localizados no telhado da casa prisional e dentro deles estavam 3 celulares e 2 carregadores de celular. Diante dos fatos, o homem de 25 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e liberado. Este segundo fato aconteceu após a Brigada Militar perceber que um homem teria descido de um carro modelo VW Gol e também arremessado um pacote em direção ao pátio do presídio de Erechim. Foi na tarde desta quinta-feira. De acordo com os policiais, após o arremesso, o homem entrou novamente no veículo e fugiu do local. A Brigada Militar abordou o automóvel na rua Henrique Swerig e dentro do carro estava, além do homem, outros 2 pacotes aí que também seriam arremessados no telhado da casa prisional. Olha, naquele pacote que foi arremessado, os policiais encontraram um carregador de celular. Diante dos fatos, o suspeito de 21 anos de idade foi preso e encaminhado até a delegacia e logo após ser ouvido, ele foi liberado. Olha, a gente vai falar para você agora que a Brigada Militar, o número de ataques a bancos aqui no Rio Grande do Sul caiu 90% nesse mês de abril. Essa é a maior queda aí na série histórica. Veja na reportagem. Os indicadores de criminalidade no Rio Grande do Sul também foram impactados no mês de abril pela política de distanciamento em função da pandemia do coronavírus. Com menos circulação de pessoas nas ruas e o efetivo policial mantido integralmente, houve uma queda histórica no número de ataques a banco, por exemplo. Em abril de 2019, nós tivemos 10 ataques a bancos do Rio Grande do Sul. E neste abril de 2020, tivemos tão somente 1 ataque a banco. É o melhor dado de toda a série histórica desse tipo de crime. Todos os crimes contra o patrimônio também tiveram queda expressiva. No roubo de veículo, por exemplo, nós tivemos uma queda de 21,3%. Em abril do ano passado foram 1.011 veículos roubados, no abril de 2020, 796. E assim se portou no restante dos demais crimes. Furto de veículo, uma redução de quase 37%. Nos roubos em geral, uma redução de 56,4%. E ainda nos furtos, uma redução de 51,8%.
Os homicídios tiveram um crescimento de 3,9%. Foram 158, 6 casos a mais do que no mesmo período do ano passado. Desses 158 vítimas de homicídio no mês de abril, 22 deles são indivíduos que foram colocados em liberdade no período de março e abril deste ano. Nós sabemos que tem uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, no sentido de, em razão da pandemia, colocar em liberdade alguns indivíduos. Isso aponta para um outro dado também objetivo, que é o de que esses indivíduos estão mais protegidos do ponto de vista de serem vítimas de homicídio dentro do sistema penitenciário do que na rua. Uma vez soltos, essa disputa que tem, né, no submundo do crime, ela se torna mais presente. Os crimes de latrocínio ficaram estáveis, com os mesmos 8 casos do ano passado. Os feminicídios tiveram um aumento de 4 casos. Neste ano foram 10 registros. Mas o momento de isolamento não seria o responsável pelo crescimento do indicador, já que os meses de janeiro e fevereiro também apresentaram uma alta em relação ao ano anterior. Vamos seguir com ações e não tenho dúvida que vamos atingir nosso objetivo de reduzir também esse indicador de criminalidade. Olha, uma dupla que estava foragida da justiça foi presa aqui em Erechim nas últimas horas. Olha, essa primeira prisão aconteceu após os policiais abordarem uma mulher que estava em atitude suspeita na Travessa Santa Isabel, no bairro Santa Isabel, na manhã dessa quinta-feira. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constatou-se que a mulher de 38 anos de idade possuía em seu nome um mandato de prisão. Diante dos fatos, a mesma foi presa, apresentada à delegacia de polícia, onde foi ouvida e logo depois encaminhada ao presídio estadual de Erechim, local que permanece à disposição da Justiça. Já durante a noite desta quinta-feira, os policiais abordaram um homem que estaria também em atitude suspeita na rua Alberto Morandi, no bairro Presidente Vargas. Verificaram os documentos e descobriram que ele era foragido da justiça. Diante do fato, o homem de 39 anos de idade foi preso, levado para a delegacia e logo após ao presídio estadual aqui de Erechim. Em nenhum das duas prisões, a Brigada Militar informou o motivo aí da expedição dos mandatos de prisão, né, que levaram essas duas pessoas para cadeia. Seguimos com mais informações para você que está nos acompanhando. Olha, a 15ª Coordenadoria Regional de Educação recebeu cestas básicas que agora serão enviadas para as escolas. Veja na reportagem. Aconteceu na manhã desta quinta-feira a segunda etapa do recebimento e entrega de kits de alimentação enviados pelo Governo do Estado e pela Secretaria de Educação para a 15ª Coordenadoria Regional de Educação, que tem sede em Erechim. Nesta segunda etapa, foram entregues mais de 1.000 cestas a 29 instituições de ensino da rede estadual no Alto Uruguai Gaúcho. Segundo a coordenadoria, a distribuição dos itens respeita critérios estabelecidos pelo governo federal em ações que beneficiam famílias em situação de vulnerabilidade social. Após a entrega pela 15ª CRE, o controle de retirada das famílias será coordenado pela direção de cada escola através de planilhas contendo o nome do beneficiário, do responsável pelo aluno e também as assinaturas do representante do estabelecimento de ensino e do conselho escolar. E aqui no Rio Grande do Sul, as comunidades vulneráveis aí também receberam cestas básicas aí desse projeto do governo. Vamos ver na reportagem. A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos começou a distribuição de 11.000 cestas básicas para grupos vulneráveis da população gaúcha que estão sendo impactados pelos efeitos da pandemia do coronavírus. Logo tivemos início à pandemia, criamos um comitê de crise que pudesse organizar ações para populações vulneráveis. Cito aqui em específico indígenas, quilombolas, população LGBT e também povos de terreiro. Essa ação aqui hoje vai atender 145 municípios, mais de 11.000 famílias distribuídas no estado, cada um com a sua particularidade. Com o apoio do Exército, Emater e Secretaria Especial de Saúde Indígena, a primeira carga de alimentos com 2.160 cestas será destinada para comunidades indígenas e quilombolas. Nós temos 37.000 índios no Rio Grande do Sul. Hoje, essa ação aqui está indo para Tenente Portela, uma das maiores reservas indígenas do Rio Grande do Sul, junto com Passo Fundo, e também estaremos atendendo a região de Osório.
Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo mais informação para você. A gente volta a falar de segurança pública agora. Olha, um homem foi preso com entorpecentes aqui em Erechim. Essa prisão aconteceu durante a noite desta quinta-feira, após a polícia abordar um homem que estaria em atitude suspeita na rua Cazuza, no bairro São Vicente de Paula. Em revista pessoal ao mesmo foram encontradas 20 gramas de maconha e R$40 em dinheiro. Diante dos fatos, o rapaz, que tem 18 anos de idade, foi preso, levado para a delegacia, onde foi autuado por por posse de entorpecentes. Logo após, o mesmo foi ouvido e liberado. Seguimos com mais informações para você, que nós voltamos a falar agora de educação, viu? Olha, as escolas terão reforço aí para garantir a alimentação das crianças durante essa pandemia. A informação agora na sua tela. Mais de 721 milhões de reais foram encaminhados para 105 mil escolas públicas do país por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Os recursos são para que as instituições se abasteçam de material de higiene e limpeza, como álcool em gel, sabonete líquido e água sanitária, para que a volta às aulas ocorra no ambiente com baixa capacidade de contaminação pela Covid-19. Para receber o dinheiro, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados no sistema e não possuir pendências na prestação de contas de anos anteriores. A meta do governo é que todas as 138 mil escolas do país sejam contempladas com esses recursos. Ainda temos possibilidade de chegar a 900 milhões de reais para repassar para todas as escolas, as 138 mil escolas do Brasil inteiro. Olha aí, o Centro Hospitalar Santa Mônica passou a atender também através do serviço de telemedicina. Te liga na reportagem da Natiele Dias Torres. Desde o início da pandemia do Covid-19, a internet passou a substituir muitas atividades presenciais. E agora, outra novidade é a telemedicina. Esta prática já começou a ser utilizada aqui em Erechim pelo médico urologista do Centro Hospitalar Santa Mônica, Henrique Nonemacher. Eu, no meu caso, utilizo uma plataforma específica em que o paciente, após realizar o pagamento da taxa da consulta, ele tem direito a um horário. E tanto o médico quanto o paciente recebem um link, através do qual, clicando nele, abre-se uma consulta de videochamada. Eu vejo o paciente e ele me vê. É uma prática nova que foi instituída após a declaração da pandemia, em março desse ano, e permite a consulta de pacientes em regiões bem distantes, regiões em que não possuem especialistas na área. O doutor ainda explica como é feita essa consulta online. A gente consegue, com uma conversa bem completa, a gente consegue identificar o problema, né? Alguns casos, como o paciente fica com o WhatsApp do médico também, para ter esse contato próximo, eles podem mandar foto também dos achados do exame físico, que eu veria no exame físico que eu não estou examinando, então ele tira foto antes, eu tiro a foto na consulta e me manda. Então, com a conversa com o exame, eu consigo definir direitinho qual é a queixa, né, e qual é o tratamento. Existem 3 modalidades de receitas, né, de como a gente encaminha para o paciente. A primeira delas, tanto a receita quanto todos os pedidos de exames, que caso venha precisar, a gente faz impresso como se fosse física, né, faço ela impressa, tiro foto, mando para o WhatsApp do paciente. Ele recebe também uma mensagem por SMS com todos os itens da receita. E agora, mais recentemente, nós também mandamos certificado digital. Então, a receita é assinada digitalmente. Então, muitas farmácias, e cada vez mais farmácias, vão aceitar isso, porque facilita muito a nossa vida. E melhor ainda dos pacientes, né? Olha, agora a gente vai acionar aí uma fala do médico que vai falar sobre a importância dos cuidados com os idosos nessa quarentena, né? Tem que ficar mais atento aí, principalmente os idosos que estão em casa. Veja quais são os cuidados agora na fala do médico. Tudo bem, pessoal? Falar com vocês sobre um assunto muito importante relacionado aí com a nossa saúde óssea. Nós sabemos que a idade, né, facilita com que nós tenhamos uma perda da massa óssea e uma perda da massa muscular.
Então é muito comum que a gente encontre pacientes na terceira idade com osteopenia, que é uma perda na massa óssea inicial, ou com osteoporose, quando a gente tem realmente uma perda mais grave. E além disso também a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, onde ela fica em valores abaixo do ideal. A gente sabe que isso é muito preocupante, uma vez que a massa muscular ela é fundamental para que nós tenhamos nossa capacidade funcional. Então, executar movimentos simples, como subir da cadeira, né, ficar em pé, subir escadas, então movimentações do dia a dia, tomar banho, escovar os dentes. Então, todos esses movimentos que dependem da qualidade da nossa massa muscular e, além disso, também o suporte das nossas articulações e dos ossos. E os ossos, a gente aqui precisa falar, obviamente, porque a mortalidade relacionada com uma fratura do colo do fêmur, por exemplo, de uma mulher, é altíssima. A gente sabe pacientes que vão aí para a CTI e muitas vezes tenham que fazer algum procedimento cirúrgico, tem altíssimo risco. E pacientes idosos normalmente possuem outras doenças, comorbidades, que aumentam mais ainda esse risco. Então, o que a gente não quer é esse paciente internado no risco muito maior. E nesse cenário é fundamental que a gente faça, de fato, a avaliação de uso, óbvio, de medicamentos quando necessário, mas também de suplementações que se mostram benéficas em estudos científicos, como a suplementação da vitamina D, que a gente sabe que é fundamental não só para a questão óssea, porque aumenta a absorção de cálcio, aumenta a formação óssea, mas também relacionado com a nossa massa muscular. A gente sabe que a vitamina D tem um papel fundamental também na manutenção da massa muscular esquelética em homens e mulheres. E além disso, o cálcio, que é uma substância importante, onde muitas vezes nós temos nesses pacientes uma baixíssima ingesta, a gente deve de fato suplementar o cálcio quando há indicação, e ele de fato pode ajudar na melhora ou a gente fazer uma prevenção da osteoporose. Além disso, nós temos também outras substâncias mais recentes que ajudam bastante, né? Que existem estudos científicos com fitoterápicos nutracêuticos que podem ser úteis. Um deles é a oleuropeína, que recentemente se mostrou benéfica no estímulo dos osteoblastos, que são as células de formação da matriz óssea. E, de fato, mostrou maior influxo de cálcio, maior formação com a suplementação da oleuropeína em estudo científico, uma substância muito interessante que é extraída da oliveira e pode aí trazer benefícios para todos nós, né? Lembrando que o acompanhamento deve ser feito sempre com o médico e que existem estratégias que os pacientes podem minimizar, por exemplo, fraturas, né? Ou a perda na massa muscular. Então é importante que o idoso tenha sempre o auxílio de alguém em casa, né? Um cuidador, que ele coloque barras caso ele tenha dificuldade de deambular, que ele faça fisioterapia, né? Então hoje a gente sabe que a fisioterapia é fundamental para a preservação da massa muscular, né? E também da flexibilidade, que acaba se perdendo com a idade. E nós temos estratégias também alimentares, então é importante que esse paciente faça uma alimentação condizente com a sua necessidade metabólica e que existe também a suplementação, uma vez que a gente vai perdendo com a idade a capacidade de absorver alguns nutrientes e de metabolizar algumas substâncias do nosso organismo, e aí vale uma avaliação criteriosa do especialista no osso, que no caso é o endocrinologista. Então, deixo aqui a minha mensagem para que seja feita, sem dúvida, esse acompanhamento, essa avaliação, e não se deixe de lado os medicamentos, mas também estratégias nutricionais, treinamento, né, e suplementação. Um abraço para vocês. Olha, o Ministério da Educação divulgou nessa semana o calendário para as inscrições de acesso ao ensino superior. Programas como ProUni, SISU e FIES já têm data. Te liga. Os programas utilizam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para o acesso ao ensino superior em instituições de ensino públicas e privadas. O Ministério da Educação divulgou o calendário para o segundo semestre. As inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vão de 16 a 19 de junho. Já para o programa Universidade para Todos, o ProUni, de 23 a 26 de junho. E as datas para concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, vão de 30 de junho a 3 de julho de 2020. Para se inscrever no SISU, é preciso ter obtido uma nota acima de 0 na redação do Enem. Já quem estiver de olho no financiamento estudantil
médio ou concorrer a bolsas parciais ou integrais em instituições privadas pelo ProUni precisa ter média de pelo menos 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. Olha, uma série de vídeos disponibilizadas pelo governo federal e pelo governo do estado está explicando aí como funcionam as regras do distanciamento controlado. Veja como isso vai funcionar. O governo do estado está implementando um modelo de distanciamento controlado, que na prática define as regras para o funcionamento de quase tudo no seu município. A gente está falando da abertura do comércio e de como as lojas podem funcionar, da indústria, do transporte, do setor de alimentação, entre outras atividades que são vitais para a economia e para a vida do cidadão. Para que isso funcione, foram definidos critérios que se baseiam em dados. Os principais são o avanço do coronavírus na sua região, se os casos estão aumentando ou diminuindo, e a capacidade do sistema de saúde de absorver a demanda. Através dessas informações, é possível definir a bandeira de cada região. A bandeira amarela representa risco baixo. Nesse conjunto de municípios, a capacidade de resposta do sistema de saúde é alta e a propagação da doença é baixa. A laranja indica risco médio. Nesse caso, a capacidade do sistema de saúde da região está acima do nível de propagação do vírus. A vermelha representa risco alto, quando a capacidade de resposta do sistema de saúde está abaixo do nível de propagação. E a bandeira preta é risco altíssimo, ou seja, a capacidade do sistema de saúde é baixa e a propagação do vírus é alta. Para te ajudar de forma bem rápida a encontrar informações sobre o distanciamento controlado, foi criado um site exclusivo sobre o assunto. É bem simples de acessar: distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Tem informações sobre os municípios que compõem as regiões estabelecidas para o monitoramento, as regras para que as atividades econômicas possam funcionar, os chamados protocolos, e o mapa com as cores que indicam o grau de risco em cada uma das 20 regiões em que o estado foi dividido. Digitando o nome da sua cidade, aparece na tela a cor da bandeirinha e o que ela representa. Por exemplo, em Uruguaiana, neste momento a bandeira é amarela, portanto, risco baixo. Você acessa os protocolos de acordo com a área que está procurando. Os dados são atualizados semanalmente, o que pode alterar a cor das bandeiras. Sempre lembrando que os decretos municipais podem ser mais restritivos do que as regras estabelecidas pelo governo do estado. E os Centros de Formação de Condutores, os CFCs, retornaram ao funcionamento aqui no Rio Grande do Sul. Te liga. A retomada dos atendimentos nos centros de formação de condutores de forma gradual foi liberada pelo governo do Rio Grande do Sul dentro dos protocolos determinados no Plano de Distanciamento Social Controlado. Para isso, uma norma específica foi elaborada retirando os CFCs da categoria de educação e realocando em serviços. Os protocolos devem atender às recomendações dispostas de acordo com a classificação de cada uma das regiões. No caso de Cachoeira do Sul, cuja bandeira de classificação amarela, o nível mais baixo de risco, a orientação é de agendamento do serviço, com exceção das provas práticas, perícias e exames teóricos, que seguem suspensos em todo o território gaúcho até o próximo domingo, dia 17 de maio. Quando nós excetuamos os CFCs da condição de estabelecimentos de ensino, porque na verdade prestam um serviço na área da documentação relativa à necessidade de documentação para os condutores e também a formação dos condutores. Então, aquilo que for de aulas teóricas podem acontecer na modalidade de ensino à distância, lá está previsto, sempre preferencialmente com agendamento prévio, né, evitando-se a aglomeração de pessoas nos pedidos, nas demandas por documentos que as pessoas buscam junto aos CFCs, na emissão das suas carteiras, enfim, tudo isso trabalhando-se com agendamento prévio, com restrição, então, no presencial, com ensino à distância para as aulas teóricas e autorizadas as aulas em simulador ou as aulas práticas de direção, também segundo os nossos protocolos nas bandeiras que lá estão especificadas. O exame médico e a avaliação psicológica também serão retomadas, assim quem precisar de renovação da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, vai poder fazer a partir de hoje esta demanda junto aos centros de formação de condutores.
A orientação do governo do estado é de que os usuários agendem previamente os atendimentos e evitem o deslocamento até os centros de formação. No entanto, em Cachoeira do Sul, no único CFC da cidade, a sistemática de atendimento adotada é presencial. Pessoas com mais de 60 anos são atendidas no período das 8 ao meio-dia. No turno da tarde, do meio-dia às 18 horas, ocorre o atendimento para o restante da população. Os exames estão sendo realizados durante todo o dia. Conforme informações do atendimento do CFC Guidari, aulas teóricas seguem suspensas. O CFC pretende implementar ferramentas para aulas EAD. Voltamos a falar agora com os nossos amigos do campo, de rural. Olha, a chuva retornou nessa semana, mas para a agricultura gaúcha já registra grandes perdas pela estiagem. Te liga na informação. Essas imagens são de janeiro, de uma propriedade em Três Vendas, interior de Cachoeira do Sul. As altas temperaturas e a estiagem de cerca de 2 meses já eram sentidas nas lavouras e nos açudes com pouca água. Em março, a situação era ainda mais grave. A falta de chuva prejudicou o fechamento do ciclo de desenvolvimento dos grãos em todas as lavouras. Na época, o repórter Bernardo Miller mostrou quanto os mananciais de água estavam debilitados. Estar dentro de um rio, a pé, não é uma situação comum, principalmente com o volume e, claro, a profundidade da água. Mas no período de seca, situações como essas se tornam possíveis, principalmente quando os bancos de areia têm mais destaque que a própria água. Esse outro registro é também de março, mostrando consequências da escassez de água na produção de hortigranjeiros. Mesma situação do restante do Rio Grande do Sul e reflexo no bolso do consumidor na hora de comprar. Segunda-feira, 11 de maio, quase 2 meses depois, finalmente a chuva retornou de forma significativa e continuou no dia seguinte. No perímetro urbano, o dia estava cinza, de cara feia, a temperatura caiu e quem precisou sair levou guarda-chuva. Ninguém se importou. O chefe do escritório local da Emater, Luciano Mazuim, fala de dados que justificam muito bem quanto a chuva é bem-vinda. Essa estiagem que cruzamos agora no interior do Rio Grande do Sul foi uma das piores estiagens dos últimos 30 anos, certamente. Ela é comparada à estiagem de 2012, com mais alguns agravantes. O último período de chuvas significativas que tivemos aqui em Cachoeira do Sul e região foi no final de outubro e início de novembro, com mais de 400 milímetros de chuvas acumuladas no período, que gerou problemas na época. Só que após esse período, nós tivemos praticamente 90 dias com pouquíssimo, quase nada de chuva, dependendo da região que a gente está instalado. Então tivemos perdas significativas nas culturas de verão, principalmente no soja e no milho, aqui na nossa região. A chuva essa que está chegando agora, que começou nas últimas 24 horas, ela é excelente para que a gente possa começar a recuperar os mananciais de água, a gente possa começar a recuperar os açudes, os bebedouros para o gado e também para a germinação das culturas de inverno e recuperação do campo nativo. Mas essa chuva que está chegando agora, que é muito bem-vinda, ela não tem influência sobre a cultura de verão, que praticamente acabou seu ciclo. A partir de agora, o que se pode esperar, Luciano? É um novo ciclo que começa? É um novo ciclo que começa. A gente sabe que as expectativas por até o meio do ano não são muito positivas em relação a chuvas contínuas. O fato dessa chuva de mais de 100 milímetros nas últimas 24 horas, ela é um alento, na verdade, para o nosso produtor rural, como questões que eu falei agora há pouco, em relação à pastagem, em relação à água para os animais e água também para o consumo, em relação à parte de produção dos hortifrutis granjeiros, ela chega em muito boa hora, porque muito da produção, estávamos com mais de 50% da produção comprometida já desde janeiro pela falta de água, e quem tinha água tinha problema de falta de umidade, as plantas não se desenvolviam direito, né? Então agora isso aí realmente vai ser um alento para que a gente possa recomeçar esse período, esse ciclo. E as culturas de inverno, por exemplo, como o próprio azevém, que estava estático, né? No momento que agora tem essa umidade padrão no município de Cachoeira do Sul, começará a vir para a brotação, isso aí significará, em alguns períodos, em algumas semanas, um aporte melhor nutricional para o gado em relação à parte de alimentação. De acordo com as tendências meteorológicas, a partir de agora inicia o período de recuperação hídrica do sul do país. Depois de cerca de 6 meses de uma prolongada estiagem, a frequência de precipitações será maior. Então a gente vê que a ZCT, a zona
de convergência intertropical ainda atuando aqui, um pouco mais ao norte, mas ainda influenciando boa parte aqui do Nordeste e Norte do Brasil, e o canal de umidade da Amazônia começando a descer, trazendo uma possibilidade melhor de chuva para o Sul, que está sofrendo com uma das piores estiagens aí da sua história, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas também parte da Argentina e do Uruguai, que sofrem bastante com essa seca, com essa estiagem dos últimos meses. Essa instabilidade cresce entre a terça e a quarta-feira. Entre a terça e a quarta-feira poderemos ter surpresas em relação a volumes de precipitação no Rio Grande do Sul, em relação a esse mapa, na faixa central e norte do estado. Em geral, volumes bons, volumes bem otimistas, perto até em algumas áreas e alguns municípios da média histórica do mês de maio, e que com certeza colabora e muito para atenuar os efeitos da estiagem, e principalmente no que diz respeito ao nível dos rios, que está baixíssimo em várias regiões do estado, trazendo problemas não só para o setor agrícola, mas também para o abastecimento de água nas cidades. Infelizmente, na fronteira com o Uruguai, que também precisa de chuva, de água, o volume de precipitação não é muito alto, previsto aí na faixa de 5 a 10 milímetros. Então, metade norte do Rio Grande do Sul, poderão ter chuva forte, volumosa já nesta semana. Portanto, uma semana, nos próximos 10 dias, que a gente tem uma pequena melhora no quadro da estiagem no sul do Brasil. É o começo dessa melhora, é um processo que vai demorar ainda para ter uma reversão mais conclusiva, mas já traz otimismo, chuva muito bem-vinda, e claro, depois da chuva vem queda na temperatura. Ok, meu amigo, ok, minha amiga, agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Vida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Acesse agora mesmo a Solar Imóveis e fique bem informado com as ofertas ou visita lá na Solar. Tire suas dúvidas pelo telefone 54-3519-8630. 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora está chegando aí o comentário do jornalista Rodrigo Finardi e os destaques da coluna Pente Fino. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, vamos agora ao comentário do jornalista Rodrigo Finardi e os destaques da coluna Pente Fino. Lembrando que nesse momento em que a gente está em dois, aqui a gente usa as máscaras aí para, além de dar um bom exemplo, ficar protegido, né? Para no momento aí que aglomerações aí não são a melhor opção, né? Mas mesmo assim a gente tem a distância correta e o uso de máscara aí para proteger os colegas, né, Finardi? Nós tomamos todos esses cuidados aqui dentro, na redação, todo mundo de máscara, porque o nosso, como é um serviço essencial, a comunicação, a gente continua passando as informações para a população, mas com todos os cuidados que temos que tomar, né? Exatamente. Vamos aos destaques da coluna Pente Fino de hoje. Olha, Prefeitura de Erechim seleciona empresa para concurso público. Pois é, cara, eu até achei estranho. Ontem à tarde, cara, eu vi que postaram isso nos editais do site da Prefeitura. Daí eu fui ver o que era, me chamou a atenção, ainda mais no período de desemprego, lança um concurso público. O que é? Até no dia 28 serão conhecidas as empresas vencedoras. Como será por pregão eletrônico, no mesmo dia tu vai conhecer essa empresa. Tu lembra que agora, acho que mês passado, a Prefeitura cancelou todos os contratos temporários de professores? Daqui a pouco vai faltar professores ali na frente. Então, praticamente são para todos os professores do Belas Artes, professor do ensino, do ensino fundamental das séries iniciais e finais, né? Só que não tem data definida, é um cadastro reserva. Não necessariamente vamos chamar agora, eu acho que nem pode chamar em ano eleitoral concurso público, vai ser para o ano que vem, né? Então tu faz, já tem um caderno, já tem um reserva para o ano que vem. A faixa salarial será de 1.241, que é para assistente de educador assistente. Professores é 1.278 a 1.432, séries iniciais e finais. E tem técnico de tecnologia da informação, que é 3.137. Não tem data ainda que vai ser realizada esse concurso público, porque tu não sabe quando vai poder ter aglomeração. Mas tu já vai ter a empresa organizando, que demora até tu fazer, né? É uma oportunidade para quem quiser, apesar dos salários não ser lá grandes coisas, menos tecnologia da informação, né? Mas é para 20 horas, professores, aqui, né? E tu vê aqui, ó, se tu pegar
Professor da rede pública, anos finais, 1.432, isso é para 20 horas. Isso que é metade do piso nacional de 2020, que é 2.864 com 66. Mas os professores atuais ainda não receberam, estava na coluna de ontem, ainda não receberam, retroativo a janeiro, o piso nacional. Então, estão 5 meses sem receber o piso nacional, que era 12,86% de aumento. E o CIM entrou na justiça para a prefeitura receber esses dinheiros. Olha, relatório de gestão será apresentado pela internet. Sabe, eu sempre acompanho, sempre tem uma audiência pública do quadrimestre, então janeiro, fevereiro, março e abril. Por força de lei, falando com o Kammerer, que é o adjunto da Fazenda, eles que têm até o final de maio para apresentar esses números. Em função de não poder ter aglomeração, a audiência pública vai ser pela internet, como foi feito as coletivas do prefeito com as sessões da Câmara, sem público, mas vão apresentar e também vai ser disponibilizado no site da prefeitura todo o relatório, quanto tem caixa, que foi gasto com o pessoal, com todas aquelas questões, aqueles dados, que eu adoro esses números para ver onde está indo o dinheiro nosso, todos nós que ajudamos a mover a máquina com o dinheiro do imposto da prefeitura de Erechim. Olha, 200 mil para a Áurea. Essa é a questão, tu vê que aqui tem várias pessoas e eu sou um cara que eu não estava mais publicando emenda se não tiver o documento. Eu vou dar 1 milhão, vou dar e eu publicar e depois não vinha. Agora, daí eu comecei a criar, junto às pessoas que trabalham com isso, né, que liberaram essas emendas, só divulgo quando tiver o documento oficial. E aqui tem o documento oficial, que o Maurício Zedrick, que é o deputado federal do PTB, destinou 200 mil para a Áurea, e esse recurso será usado em combate ao Covid-19. E salientar que a Áurea não tem nenhum caso, né? Então, nada mais oportuno que ter esse dinheiro para manter em um caso, né? Olha, Feira do Livro pode ocorrer lá em outubro. Esse é um dos eventos, né, que é no segundo semestre, a 22ª Feira do Livro de Erechim. A prefeitura já trabalha com a data de 6 a 11 de outubro, mas pode ser que não saia, tu entende? Eu estou falando com o secretário, nós trabalhamos com um calendário, eu não posso deixar para o dia 1º de outubro correr atrás de fazer. Se não sair é outra coisa, né? A princípio é de 6 a 11 de outubro. A única coisa que ele adiantou, assim, ó, nós temos com certeza isso aí que vai ser no mesmo local do ano passado, lá no prédio da EMA, na 7 de setembro. Né? Muito bem, vamos falar agora desse assunto aqui, porque ontem você já trouxe na tua coluna e agora está falando sobre de outro prédio antigo aqui de Erechim, o prédio dos Correios, passa por pequenos ajustes. Mas eu falo de ontem porque esse é um local que também estava sendo invadido aí por moradores, né? É que ontem teve aquela matéria, né, da questão que deu uma grande repercussão, do esfaqueado, era crônica de uma tragédia anunciada, né, eu sempre digo, não precisa é morto que não morreu, então é uma tragédia. Um cara esfaqueado é uma tragédia, é só uma questão de tempo, e eu escrevi em abril que isso ia acontecer, né, o jornal Bom Dia vem alertando para o problema dos prédios abandonados há tempo. Então não foi oportunismo do Bom Dia, pelo contrário, a gente vem alertando e nada foi feito. Ontem à noite, recebi ligações de 4, 5 advogados que têm solução para isso, mas cabe à justiça agora aceitar, não, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu quero seguir nas questões dos prédios abandonados. Eu também agora em fevereiro eu fiz uma matéria, a última de tantas que eu fiz do prédio dos Correios, e que os caras estavam parados no tapume, ao redor estavam jogando lixo, depósito de lixo. E uns moradores incomodados, um foi lá, inclusive, botou um cadeado e uma corrente. Arrombaram, roubaram o cadeado e a corrente e continuavam lá dentro, festa, bebida, drogas, à noite, até parecia que tinha um pessoal morando lá, né? E de tanto reclamar, então a própria empresa contratou, a própria Escorrência contratou uma empresa para fazer a limpeza ali na frente, pequenos ajustes, porque está todo caindo, né? Então eles vão botar um tapume novo, fechar e estão fazendo uma limpeza ali, né? Mas é rato, é um problemão ali que não tem jeito, né, cara? O município tentou pegar esse prédio para eles, mas os Correios não deram. E assim, não vale a pena comprar pelo custo para arrumar. Foi feito um leilão, acho que não apareceu o comprador, que não vi mais falar nada. O ano passado teve um leilão que eu acho que ninguém comprou. Por causa que pena. Né? É uma pena que é um prédio muito histórico aqui de Erechim nessas condições. Aqui podia ser um museu ou podia ser a biblioteca do município, né? Podia ser a biblioteca. Que olha, eu me lembro quando eu era pequeno, pessoal. Um arquivo histórico, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu ia muito ali. Era um local cheio de histórias. Porque eu colecionava selos quando eu era pequeno. E lá embaixo, no subsolo, tinham selos especiais. Eu ia lá comprar selos, né? Que eu não tinha coleção de selos. Depois o meu irmão, um dia eu viajei, o meu irmão pequeno,
E trocou todo o meu selo por figurinha do Plock Monster. Olha que baita negócio, né? Apanhou uma semana, o piá. Tá certo. Obrigado, Finardi. E para o fim de semana? Estamos correndo atrás, né? Saiu o edital da Praça de Milagre, tem que tirar a cobertura, saiu agora dia 27, eu acho que já vai ser abertas as propostas. Eu quero ver o custo dessa obra, o que vai ser colocado. Essa é uma coisa que eu tenho para amanhã já para trazer. E tem uma edição especial do final de semana, que daí tem caderno de saúde, tem PET, tem construção civil, tem vários artigos de opinião, aquela leitura mais calma do final de semana, para te sentar com calma e folhear 32 páginas da manhã. Tá certo. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Rápido intervalo, já estamos de volta. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. O Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos urinários, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamento sem internação, sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários, Santa Mônica, na Rua Itália, fone 3522-0500. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.
Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Eu quero pedir a sua atenção, apenas um minuto. É que eu quero te contar a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer. Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos, e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo, para confecções de perucas para as crianças e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos agora aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com Natan Breitenbach. Vamos agora conferir quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia, e na capa traz uma oportunidade para você. Então aí a Prefeitura de Erechim seleciona a empresa para o concurso público. Então
lá do Belas Artes. A coluna do Rodrigo Finardi fala dessa questão, ele também traz sobre os prédios dos Correios, né, que sofrem aí pequenos ajustes, e a Feira do Livro pode ocorrer lá em outubro. Uma oportunidade de crédito para enfrentar a pandemia, serão ofertados aí de 100 a 30 mil reais, então de 100 reais a 30 mil reais, um benefício, né, um auxílio também para os empresários. Quem quiser saber como participar, basta ir então na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do município. Página 4, a coluna de opinião, e Erechim registra um novo caso de coronavírus. Na página 6, também a foto do Salus Ló, que é destaque no fato da foto, aí ele registrou então o amanhecer aqui em Erechim. E o caderno da água, meio ambiente e vida também traz destaque para a fonte protegida, uma alternativa para reutilizar a água aqui no município. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades e a região do Alto Uruguai Gaúcho, pela Associação dos Municípios aqui da nossa região, recebeu um reforço também na prevenção, então, de máscaras cirúrgicas, né? E o total aí, então, das unidades recebidas chega a 16 mil reais. Muito bem, Itatiba do Sul também mãos à obra, Severiano de Almeida também realiza obras aí para beneficiar a agricultura. Eu lembro para você que basta você acessar o site para mais informações, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos ver agora como está o comentário do Igor Miller. Te liga porque a opinião você também vê aqui. Então voltamos ao nosso momento pandêmico, não é para fazer gozação, porque a coisa é séria. E está exigindo que todos nós nos reinventamos, desde as atividades mais simples do dia a dia até no trabalho, no meio profissional, nas relações interpessoais, nas relações sociais. Toda essa situação ela vem exigindo muito de todos, das pessoas, das empresas, da sociedade como um todo. E os números de mortos no país só crescem, apesar de aqui na região a gente ter uma situação razoável, com uma certa segurança ainda, em função até de tudo que foi feito, do controle, do distanciamento. Tivemos perdas já, né? Mas ainda continuamos numa situação muito diferente do que grandes cidades de regiões metropolitanas do país. Mas deve ainda continuar, temos ainda que continuar se cuidando, enfim, usando máscara e mantendo o distanciamento, porque a doença, o vírus, está na comunidade, está se espalhando, e aquelas pessoas que são grupos de risco têm que estar atento. Todos, quem pode ficar em casa, fica em casa. Grupo de risco tem que redobrar os cuidados. E quem não pode, como nós, da imprensa, também temos que nos cuidar. Enfim, é o que a gente vem fazendo. Mas eu gostaria também de dizer que esse é um momento que realmente faz pensar e poderia ser também uma oportunidade para se mudar algumas coisas que precisam ser mudadas, tanto no que diz respeito a uma visão do indivíduo para a sociedade, quer dizer, ter uma visão diferente em contribuir mais naquilo que é possível contribuir, tanto também das gestões públicas mudarem, se redimensionar, quer dizer, estabelecerem novos marcos de referência para a sua ação, para a gestão, isso em âmbito de Estado e União também. Quer dizer, tem um leque de opções e oportunidades para se fazer diferente, porque estamos no limite, e se não mudar,
o resultado vai ser o mesmo ou vai ser muito pior. Mas para isso, que isso aconteça, necessariamente, o sujeito, as pessoas, a cultura tem que ser alterada. As ações, na prática, tem que ser alteradas. Senão, o que vai sobrar disso tudo que nem se sabe quando vai parar? Nada. Não vai sobrar nada, só vai sobrar mortos, só vai sobrar perdas, só vai sobrar uma tragédia de famílias que vão ter seus entes eliminados pela doença e a estrutura não vai ser refeita. Se não houver uma mudança efetiva, não vai sobrar nada, a gente não vai aprender absolutamente nada. A única coisa que vai sobrar é dor e tristeza para as famílias que perderam as pessoas do seu convívio. E a gente não quer chegar daqui a um tempo e ouvir de governos ou que tentou e que fez o que pôde. Não, agora é a hora de fazer mais. E isso envolve muitas coisas. E um exemplo que é relacionado diretamente ao trabalho é disponibilizar dinheiro barato para pessoas e empresas, para que salvem os trabalhos, que salvem seus empregos e não se transforme ainda num caos que não se sabe a dimensão que vai tomar e não vai ter controle. E vai ficar um país completamente arrasado pela questão de saúde e pela questão econômica. E para se levantar uma terra arrasada vai ser muito difícil. Então, a hora de fazer diferente é agora. E a gente não quer chegar daqui a algum tempo e simplesmente ouvir de governantes, políticos que tentaram. Mas para tentar tem que fazer diferente. Ou que aquilo que eles acharam que era o melhor não foi o melhor. Mas as pessoas continuaram morrendo. Então, se tem que mudar, que se mude de uma vez e o quanto antes, para se minimizar e tentar estabelecer um novo rumo aí para todos nós. É isso aí, um bom final de semana. Vamos conferir como é que fica o tempo. Olha, hoje de manhã, hein, teve geada em algumas partes do Rio Grande do Sul. Eu acordei e estava 3 graus aí, né? Mas teve lugar que foi mais frio ainda, né? Então, vamos ver agora na reportagem da previsão do tempo como fica o clima. Uma massa de ar frio de origem polar vai ganhar força sobre a região sul do país nesta sexta-feira. Tem risco de geada em áreas do interior do Rio Grande do Sul e na Serra e Planalto Catarinense. Tem previsão de chuva apenas no litoral do Paraná. Nesta região deve apenas garoar. Em Curitiba, em Ivaí, a previsão é de sol entre muitas nuvens e o sol brilha forte nas demais áreas da região. A temperatura cai mais na região nesta sexta e a mínima prevista em Porto Alegre é de 10, máxima de 20 graus, mínima de 10 e máxima de 15 graus em Curitiba. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar no litoral do Paraná, onde devem variar de 20 a 50 milímetros acumulados. Nas áreas em branco do mapa tem pouca ou nenhuma chuva prevista e nas demais áreas da região os volumes não vão ultrapassar os 20 milímetros. Ok, meu amigo, o programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Eu te encontro na segunda-feira aqui nesse mesmo horário pela TV Bom Dia. Bom fim de semana para você. Até mais. Tchau, tchau.